Apocaradó. Expectativa persistente. A expectativa da revelação dos filhos. E somos filhos. Temos valores do Pai e o poder disponível para fazer a diferença hoje. A natureza aguarda essa expectativa. Boa noite, gente. Ah, não, pode ser mais animado, né? Boa noite. Acho que a gente já chegou nos 50%, 70% da nossa conferência. 43,5%, viu? Nós cremos muito que ainda a gente tem muito para viver nesse lugar. Posso ouvir um amém? Quero muito que você corresponda com aquilo que Deus tem para fazer nas nossas vidas hoje. Não só hoje, mas que a partir daqui você possa viver isso que a gente tem passado nesses últimos dias. Eu não pude vir no primeiro dia, mas eu vi a pregação do Alex, do pastor Jefferson, e eu creio que nós estamos numa recarga para que a gente possa, sim, transferir essa bateria para o mundo. Eu creio, sim, que as promessas de Deus, para aqueles que estão aqui, levando palavras para cada coração, eu creio que Deus tem para nos mostrar, não simplesmente, não simplesmente palavras que podem ser jogadas ao vento, mas aqueles que guardam no coração, esses que vivem isso, que vai ser pregado aqui, você vai ter uma vivência incrível em Deus, a partir de, não só hoje, mas se você até hoje não teve uma experiência palpável com Deus, eu quero ouvir um amém de você bem forte, para que você viva isso hoje. Posso ouvir um amém? Amém. Isso. Vamos lá. Quem trouxe a Bíblia, abre em Romanos 8, a partir do verso 18. Estou lendo na versão NAA. Eu vou até o 25, beleza? Vamos lá. O título fala assim, tá? Os sofrimentos do presente e a glória futura. Eu vou falar sobre a expectativa da revelação do Filho, tá? Eu vou falar sobre a palavra apocaradóquia. Espero que vocês entendam sobre isso, que é essa expectativa persistente. Quando a gente fala sobre expectativa, a gente fala sobre algo que a gente não vê, a gente imagina. A gente fala sobre algo que a gente não consegue poupar, mas às vezes a gente cria. Então, muitos de nós passamos ou por uma ansiedade boa, ou por uma ansiedade que muitas vezes nos mata, por conta dessa perspectiva e essa ansiedade por falta de algo palpável, porque a gente não consegue ter revelação completa. Mas eu quero hoje que você entenda, por revelação completa, que essa perspectiva, que a palavra apocaradóquia, ela vinha ser real na sua vida. Que você possa viver isso de forma constante. Vamos lá. Paulo, eu gosto muito dele nisso, porque ele é muito evidente com as suas dores. E ele é muito mais evidente ainda com as suas glórias, ou então com a glória em Deus através dele. Porque a gente vê tudo que ele fez através de Cristo. E por isso, a gente aprende com ele que nós não devemos desistir. Então vamos começar a partir do 18. Vai falar assim, porque para mim tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, repita comigo, não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Por quem espera o que está vendo? E por fim, mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Eu quero falar, esse texto, ele é tão maravilhoso e tão simbólico para mim, eu creio que vocês vão ter esse estalo agora, porque ele responde muitas perguntas para o nosso tempo. Ainda mais para nós que somos jovens,
e colocamos uma culpa em todas as coisas, todos os desastres em Deus, por conta de uma ferida que foi gerada em nós, que não é curada simplesmente pelo contato com os pais ou por qualquer diálogo ou comunhão com um psicólogo ou um profissional, mas existe uma falta de paternidade que somente é gerada em Cristo. E a gente veio hoje para aprender sobre essa filiação, essa maturidade. E eu quero falar sobre que os seres humanos hoje, muitas dessas perguntas que são feitas se Deus existe, por que está acontecendo o que acontece hoje? Se Deus existe, por que existem tantos desastres naturais e que matam tantas pessoas? Se Deus existe, por que Ele matou um familiar que eu amo? Se Deus existe, por que pessoas matam por dinheiro? Colocam pessoas a se destruírem numa guerra? Existem tantos motivos para nós colocarmos em Deus a culpa, sim ou não? Mas o que o apóstolo Paulo está falando nesse texto é porque tudo que nós vivemos hoje na terra, a culpa não foi de Deus. Ele não é culpado pelo que tem acontecido na terra. Isso aí nós fizemos muito antes do que a gente possa imaginar, cara. Deus colocou um homem na terra, porém, o fato da gente estar sujeito ao pecado, depois do primeiro pecado, a gente trouxe um desequilíbrio para o mundo, porque é uma criação de um Deus santo. E pensa comigo, após esse primeiro pecado, o homem, de certa forma não, ele foi desligado para com o Senhor, e a gente sabe de forma clara que Deus, Ele precisa colocar Adão para viver longe por um tempo dele, mas Deus já com um plano de redenção e salvação em Cristo, amém? Então, a culpa não é de Deus pelo que está acontecendo na terra, a culpa foi nossa há muito tempo atrás. A culpa é só de Adão? Não, a culpa é nossa, porque uma coisa a se entender é que nós somos administradores da terra, sim, só que por muito tempo nós não administramos muito bem a terra. Nós trouxemos desequilíbrio em vários ambientes e atmosferas do planeta, não somente físico, mas espiritual. Você entende isso? Que primeiro, cara, a gente tem esse entendimento muito claro como cristão, porque a gente sabe que isso acontece no mundo espiritual e reflete no mundo real. E, dando continuidade, esse juízo vive por conta do nosso desvio para com Deus. Então, é uma atitude nossa para com Ele que fez acontecer esse desequilíbrio para o mundo. E mesmo se a gente pudesse culpar a Deus sobre algo, olha para você ver que interessante. Eu vi isso há um tempo atrás, e eu achei que eu me familiarizei com essa fala. Deus, se você planta em um jardim, e esse lote é seu, você planta beterraba, ok? Você plantou beterraba ali, o lote é seu. Se você plantou e tirar antes da hora, quem vai tomar o prejuízo? Você. Quem é dono sobre aquilo? Você. Então você pode ou não tirar a vida daquela beterraba? Antes dela nascer, antes dela morrer? Sim, porque ele é seu. Trazendo isso, você traz uma maturidade a entender que a culpa não é de Deus, se é Ele que deu a vida. Ele tira e coloca. O propósito é dele. Se eu tirei aquela beterraba para fazer antes porque eu queria ela um pouco verde, foi eu que quis isso. E que basta nós entendermos que Deus, Ele tira e coloca onde quer e quando quer. Mas vamos voltar. Mas Paulo, ao falar desse texto, ele não simplesmente está dando um raio-x dos problemas que estamos vivendo hoje. Por exemplo, nesse texto, ele está lançando a mão da esperança. Eu não vim cá só para falar mal das coisas. Eu vim cá para falar sobre algo muito bom que está por vir. No verso 21, ele vai ser bem explícito quando fala isso aqui, ó. Na esperança de que a própria criação será liberta do cativeiro, sujeita à corrupção. Então ele fala que ainda existe uma esperança para nós. Esse texto, ele traz um contraste muito grande entre, caraca, a gente está num mundo perdido, mas a gente tem algo e uma esperança da qual viver. E o que é essa esperança? Cristo. O mundo está em um desastre completo, a gente tem uma pandemia, saiu de uma pandemia
assim, né? A gente saiu de uma pandemia. Hoje em dia a gente tem 3 doses, né? Saíram só 3 doses. Então a gente sai do 3 doses. Você que não vacinou, por favor, vacine. Cheque sua faixa etária. Mas a gente vê que a gente está entrando também em um rumor de guerra, e já está acontecendo isso, mas a gente vê que a gente nasceu num momento e num ambiente que é desfavorável ser jovem. Eu vejo uma reclamação pertinente de que, minha vez de ser jovem, o gasto está R$150. Cara, se Deus te colocou nessa época, Ele vai fazer através de você. Posso ouvir um amém? Existe algo pelo qual eu e você podemos nos agarrar e passar por tudo isso em vitória, porque nós sabemos em que nós cremos, e Ele se levantará no fim das contas. É sobre isso que vai falar, porque às vezes a gente não enxerga o final. Eu vi um livro, alguns já viram, é o livro mais lido no meio cristão, sem ser a Bíblia, O Peregrino, John Bunyan, e ele vai falar assim, o evangelista chega para o personagem principal, é meu livro favorito, e ele vira e fala assim, cara, você está vendo aquela luz no fim? E logo atrás um castelo? Desculpa. E logo atrás uma casa simples? Lá naquela casa é onde você vai manter sua esperança. E através dessa esperança você vai viver, porque a luz está após essa porta. Porém, se você ler o livro, o evangelista fala isso nas primeiras 30 páginas. E o livro tem em torno de 315 páginas, mais ou menos. E, cara, o que aquele cara passa, a gente chama de um personagem principal como O Peregrino, indico muito vocês lerem. Cara, existe um processo muito longo, como filhos, para a gente passar. E o fato que eu quero falar hoje, é que a terra estando em um desequilíbrio, esse versículo e essa chave que está em Romanos 8,18, ele não vai falar de uma realidade atual, porém ela pode ser autorrevelativa para nós hoje. Ele não está falando do sofrimento de pandemia, ele não está falando dessas guerras, ele está falando sobre uma guerra interna. Ele vai falar sobre nossos gemidos inexprimíveis. Ele vai falar sobre que nós ardemos em esse tipo de expectativa em Cristo. Porém, nós como filhos, nós como cristãos, nós que temos o Espírito Santo dentro de nós, nós deixamos com essa dor interna, com que nós passamos, com que essa saudade sobre o céu, às vezes nos ataca. Quer ver, alguém aqui já pediu para ir para o céu hoje? Fala assim, não, Deus, eu estou querendo encontrar com você hoje. Levanta a mão. Fala assim, cara, não aguento mais, está rolando muita coisa. Eu quero encontrar com você, Jesus. Levanta a mão de uma forma que eu possa ver. Somos muitos, né? Pode abaixar. Por quê? Nós sentimos falta do lar. Sabe algo que é tocante para nós? Se você sofre hoje na terra, é porque você é humano. Deus não quer um super-herói. Deus quer um filho maduro. E Paulo vai mostrar isso para nós. Olha para você ver. Portanto, a natureza, ela está aguardando esse movimento. Deus está produzindo e gerando através de seus filhos, para que um dia ela seja redimida da escravidão, daquele que a sujeitou, ou seja, o pecado. De fato, são muitos sofrimentos que passamos por conta do pecado de Adão. E se nós falarmos que nós não passamos sofrimentos, estamos mentindo. A verdade é, nós como os cristãos, nós estamos isentos do sofrimento? Não. Mas existe uma esperança, não existe? Qual é a sua esperança hoje? No que você tem colocado a sua expectativa? É no seu emprego? É no seu trabalho? É na sua faculdade? É no seu namoro? No seu casamento? É isso que eu quero falar com vocês. Aonde está a sua expectativa final? Aonde está aquela revelação que, por trás de tudo que nós corremos, fazemos durante o dia e a noite, tem para trazer para nós? O emprego, ele vai trazer para nós um fundamento, que é o retorno financeiro, correto? Os estudos, o conhecimento. Mas e Cristo em nós? Qual o retorno que Ele vai trazer? Deus, Ele precisa te dar algo hoje? A Hannah falou algo que eu estava falando com Deus há um tempo. O sofrimento diz a respeito de uma vida humana. E cara, e quando você estiver na igreja, estiver adorando,
estiver jejuando. Não estou falando que isso parte de um passo seu, tá? Porque é graça, Ele te encontrou primeiro. Mas e quando tudo estiver dando errado? Você continuará colocando a sua esperança em Cristo? O pastor já falou diversas vezes sobre o testemunho dele com filhos. E nós temos vários e vários testemunhos com relação a sofrimento. E o que eu quero dizer para você hoje é que só existe um meio para a qual a sua expectativa deve estar firmada. E essa expectativa, ela deve ser correspondida em Cristo. Posso ouvir um amém? A abordagem do que Paulo diz é que não haverá comparação entre agora e futuro e o sofrimento presente. Olha para você ver. Falta muito tempo? Quanto tempo falta? Olha aí. Dá pra ir? Falta muito tempo? Então é que dá. Tem muito para falar. Vamos lá. Que todos nós, é muito importante, foca aí, gente, é muito importante nós não termos uma visão triunfalista da vida cristã aqui na terra, mas no céu. Você está aqui de passagem, você é um peregrino aqui na terra. Eu posso ouvir um amém por isso? Porque quando você carrega esse coração, você entende que o seu sofrimento, ele também é passageiro, independente de qual for. O seu sofrimento de hoje, ele é uma perspectiva humana para o seu corpo que ainda não foi glorificado, mas que nós, como os filhos, com espírito de adoção, nós entendemos que o Pai nos escolheu, não para hoje, não para amanhã, mas para uma vida eterna, então é para o sempre. E Jesus escolheu você. Ele escolheu a mim. Somos todos igual, como diz a Hannah. Jesus não ama mais aquele com cabelo bonitinho. Jesus não ama aquele que está com o estilo mais das roupinhas mais legais, que usa Nike, que usa Vans. Jesus não ama mais um ou outro. Cara, Jesus te ama e você precisa ter essa revelação. Você precisa ter essa perspectiva de que Jesus, Ele está aqui por você. Cara, às vezes nós não entendemos e falamos assim, Deus, você não liga para mim. A verdade é que você não deve ligar para uma perspectiva humana. Cara, tá dando tudo errado, beleza, mas vou continuar confiando em Deus. Cara, você entende que ele fala sobre gemidos inexprimíveis. Eu não sou mãe e eu entendo que eu não passo pelo período de gestação, mas as mulheres que passam entendem que a dor que está por vir é muito grande, e a dor durante a caminhada de gravidez também é. Porém, você trocaria seu filho por alguma coisa, Lídia? Por quê? Você o ama muito? Para você foi um dia especial? Muito? Você entende que você carrega dentro de você um filho espiritual que vai nascer, e que quando você está com saudade de casa, significa que você está no período de gestação? Cara, não deixe essa dor aí dentro de você morrer. Não deixe isso que está sendo gerado dentro de você morrer. Cara, você carrega um filho, você carrega filhos espirituais aí. Você entende que se você desistir, você vai perder muita gente por aí? É sério que você vai deixar outro cara ganhar a pessoa que era para você ganhar na rua? Você não vai falar de Jesus para a pessoa porque você está com vergonha? Cara, viva a experiência com Deus. Quantos filhos espirituais nós estamos deixando morrer porque nós não pegamos a responsabilidade de gerar? Cara, na Colômbia recentemente legalizaram o aborto. Nós, como os cristãos, nós não somos a favor disso. E você também não deve ser a favor disso. Sabe por quê? Você tem um encargo de carregar um filho dentro de você, dia após dia, que está sendo gerado e gerado e gerado. Na escola, eu não esqueço disso, eu vou falar sobre isso bem breve. É que eu lembro que eu estava com muita vergonha no meu último ano, e eu achava que eu nunca ia conseguir pregar por um diretor ou um professor meu, apesar de já ter pregado para 2 professores. E uma professora de inglês do 2º ano, quem estudou no Rui Pimenta, talvez conheça ela, eu não sei o nome dela, mas acho que o Luan estava até próximo de mim.
eu preguei na escola, a gente teve um GCL de mais ou menos 70 a 100 pessoas, e após isso, ela chegou em mim e falou, cara, eu preciso falar com você. Eu lembro de ter olhado para ela, e depois da pregação ela está chorando horrores, chorando e chorando e chorando. Eu falei, Deus, eu não vou pregar para ela. Eu estava com muita vergonha, muita vergonha. Ela estava à preste de um suicídio, eu não vou falar nome porque eu já falei onde estuda, trabalho e tal, mas talvez seja algo pessoal dela. Mas e se eu não tivesse pregado naquele dia e ela tivesse suicidado? Será que eu teria abortado alguém? Quantas pessoas Deus entregou na sua mão? Qual é a perspectiva que você tem de Cristo através da sua vida? Quantas almas? Eu lembro de já ter feito isso diversas vezes, eu falo com ela também. Eu falo quantas almas eu quero com Jesus todo ano. Eu falo, Jesus, esse ano eu quero 50. Qual é a perspectiva de filhos da qual você deve criar, discipular, ensinar, ajudar? Gente, o que tem de pessoas órfãos no mundo, pessoas que não têm uma figura paterna, pessoas que não têm uma figura materna, é gigante. Que tal você ser pai de alguém, espiritualmente? Você ser um irmão mais velho, alguém que possa guiar essa pessoa. O Vitinho está aí. Vitinho, eu encho o saco do Vitinho de madrugada direto. Ele tinha acabado de casar e eu enchendo o saco dele, gente. Sério. Guarda um tempo para você cuidar de alguém. Guarda um tempo para você ser ministrado por alguém. Gostaria que todos ficassem de pé. Feche seus olhos. É muito enfático nós entendermos que existe um equilíbrio muito grande. E achar que eu estou sofrendo muito, eu estou passando por algo muito, muito horrível hoje, e achar que a glória futura não superará isso. Você entende que nenhuma lágrima sua pode superar a glória que há de vir? Você entende que a maior dor que você sentiu não pode se comparar com aquilo que você vai ver no céu? Você tem noção disso? De que toda a dor que você passar hoje, estou falando de toda, não estou falando de só algumas não, ou só alguns momentos, não, estou falando de tudo. Você entende que tudo vai ser recompensado na glória? Só que agora a verdade que eu tenho para dizer é, Paulo tinha morrido para ver essa glória? Tinha sido morto para ver essa glória? Não, correto? Ele estava dissertando em Romanos, sim ou não? E se ele estava dissertando é porque ele estava vivo, e ele tinha um entendimento da perspectiva do que ele veria no final. Então hoje, será que nós somos capazes ou não de enxergar a perspectiva do céu? Somos capazes. Seu sofrimento hoje pode ser gigante, gigante. Você pode estar tomando trocentos remédios para depressão, mas se a sua perspectiva ela for correta a respeito do reino, você pode ter certeza que isso gerado dentro de você, na perspectiva, no entendimento, no discipulado correto, você vai ter uma resposta. Feche seus olhos. Alex, pode apagar a luz? Eu creio que Deus me trouxe aqui para falar sobre isso, sobre que filhos maduros, do qual os seus sentimentos forem tratados, nós precisamos tratar os odres para um vinho novo vir. Então eu oro para que hoje seus sentimentos sejam restaurados conforme a perspectiva correta. Eu preciso que você pregue para as pessoas nas escolas, sim. Eu preciso que você esteja maduro o suficiente para pregar na faculdade, sim. Eu preciso que você esteja bem o suficiente para pregar na sua casa, sim. Eu preciso de você bem para pregar para as pessoas. Você mal para pregar para as pessoas vai fazer mal para outras pessoas, porque aquilo que você vai jogar para elas é aquilo que está dentro do seu coração. Então eu preciso que seja tratado hoje aquilo que você não consegue tratar, aquilo que você não consegue se libertar.
de olhos fechados. Hoje eu preciso que você entregue o seu coração para que ele seja moldado conforme aquilo que Cristo quer moldar em você. Cara, essa dor de luto não passa. Deus, eu não sei, eu quero morrer, eu não consigo viver, me sinto órfão. Deus está aqui hoje. Você precisa confiar nessa realidade. Cara, todos nós vamos passar por uma fase de sofrimento, e que sejam muitas, mas que todas elas nós passamos em Cristo Jesus. Que a nossa esperança como filho maduro seja em Cristo Jesus. Portanto, eu e você precisamos guardar essa viva esperança, que de fato todo sofrimento são incomparável, menor e insignificante à glória futura. Nada que você vai passar hoje se compara àquilo que vamos viver no céu. Nada, nada, nada. Lembra do John Bunyan, o peregrino, de olhos fechados todos? Ele fala bem claro: mantenha os olhos na casa da qual há luz, e eu caminho por essa direção. Eu quero te fazer hoje caminhar por uma direção, e que durante esses passos você caminhe uma perspectiva de esperança em Cristo, porque só assim você vai trazer uma melhora para o mundo. Só assim você vai mudar a realidade de onde você está. Você sabe quando alguém entra de diferente no ambiente. Eu quero que você hoje, aonde você for, você seja a pessoa diferente, que as pessoas gostam de conversar, gostam de estar perto. Eu quero que você transmita o reino. Mas hoje você precisa ser tratado. Coloque a mão no seu coração. Quero que você aí agora, nesse lugar, reajuste, alinhe-se com a sua perspectiva no lugar correto. Não tem a ver com namorado, namorada. Não tem a ver com faculdade. Quem vai manter o seu futuro não é somente a faculdade, é Cristo. Que seu coração, os seus olhos, a sua mentalidade possam ser renovadas hoje. Que você possa hoje trazer esse entendimento de que Cristo vai fazer na sua vida.